correção das atividades que fala sobre a crise do sistema colonial no Brasil. A primeira pergunta faz o seguinte: explique a crise do sistema colonial do Brasil. Então, espera-se que o aluno tenha respondido que essa crise decorreu, em grande medida, da expansão do pensamento ilustrado no Ocidente. Pode-se dizer que foi um conflito que modificou radicalmente as relações entre a América e suas metrópoles europeias, decorrente da própria crise da modernidade, no despontar da Revolução Francesa. Conceitos tais como liberdade, igualdade e fraternidade encontraram na América um ambiente propício ao desenvolvimento de modelos políticos críticos e embaraçosos ao sistema colonial. Número 2 pede para explicar o que foi o Tratado de Methuen e como ele prejudicava a economia portuguesa. Resposta: o Tratado de Methuen ele foi assinado em 1703. Esse acordo estabelecia o fim de qualquer restrição à entrada de vinhos portugueses na Inglaterra e de tecidos ingleses em Portugal. Em outras palavras, o tratado abria aos mercados português e inglês a circulação desses produtos. E esse tratado foi prejudicial para a economia portuguesa, porque o volume dos tecidos importados por Portugal era sempre superior à quantidade de vinhos importados pela Inglaterra. O resultado foi o crescente déficit comercial do reino português. A questão número 3 pede para citar três medidas implantadas por Marquês de Pombal que reforçava o controle sobre o Brasil. Então, a resposta é: 1751 foram criadas as casas de inspeção de tabaco e de açúcar para solucionar dificuldades na exportação desses produtos. Um decreto oficial de 1758 proibiu a escravização de indígenas na América Portuguesa, medida que impulsionou o lucrativo tráfico de escravos africanos. E foi criado o Real Erário em 1761, com a tarefa de garantir a cobrança do quinto e combater a sonegação e o contrabando. Número 4. Fala para vocês explicarem a Conjuração Mineira. Então, tem que citar participantes, as causas, as ideias defendidas e como foi seu término. Então, ela foi organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais e o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poeta, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes. O membro da conspiração situação econômica mais humilde era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, comandante da tropa que monitorava a entrada, o caminho novo, que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais, que por sua vez foi um dos membros mais participativos da conjuração. A conjuração, a letra B, motivo. Foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania de Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro fiscal imposta pela coroa portuguesa. Estipulava que deveria ser 100 arrobas, correspondente a 1.000 quilos. Isso causou indignação porque a economia local estava em crise em virtude da queda da quantidade de ouro extraído. Quais que eram as ideias? Letra C. Proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, realização de uma eleição anual, incentivo de instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Por fim, essas reuniões secretas organizadas que divulgava esses princípios, que promulgava a questão da conjuração, ela foi descoberta.
O resultado desse processo foi a condenação de diversas pessoas, incluindo penas como degredos, que é expulsão para a África, prisão perpétua, condenação à forca, etc. Vários envolvidos foram condenados à morte na forca, mas, Dona Maria, rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos um, Tiradentes. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital da época. Foi esquartejado e as partes do seu corpo foram espalhadas pelas estradas que ligavam Rio de Janeiro, Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. E lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo. Não se sabe do paradeiro até hoje. A questão número 5 é sobre a conjuração baiana. Então, quem organizou a conjuração? Foi composta por uma maioria de escravos, negros, livres, brancos, pobres e mestiços, que exerciam mais diferentes profissões como alfaiate, sapateiro, pedreiro, soldado, além de lideranças exercidas pelo alfaiate João de Deus e Manuel Faustino de Santos Lira. O movimento também era liderado pelos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Por que foi organizada? Letra B. A maçonaria também exerceu uma forte influência sobre a conjuração. As ideias políticas da Revolução Francesa chegavam ao Brasil por intermédio do grupo. A população da cidade de Salvador está em situação penúria depois que a capital do Brasil, colônia, foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Afirmou-se a necessidade de fundar o Brasil uma república democrática, uma sociedade justa, onde não houvesse diferenças sociais e onde todos fossem iguais. Resposta da letra C. Fim do domínio português na Bahia, proclamação da República, liberdade de comércio, fim da escravidão, fim das diferenças raciais. Resposta da letra D. Reprimida a rebelião, as prisões sucederam e o movimento foi desarticulado. 49 pessoas foram presas, Muitos, foram julgados e condenados à morte. Em 8 de novembro de 1799, foram enforcados e depois esquartejados também.